Você já leu a Bíblia hoje? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, ela é o alimento da nossa alma, é a fortaleza do nosso espírito, é o nosso GPS para não errar o caminho. E quando Deus disse a Moisés para tirar o seu povo lá do Egito, Deus disse: não se preocupe, Moisés, que eu vou com vocês. Eu estarei no meio de vocês, durante o dia e durante a noite também. Nenhum mal vai suceder a vocês. É só ficar debaixo da nuvem. E a Bíblia diz que Deus guiou o povo. Claro, isso não impediu que faltasse água, isso não impediu que faltasse pão, isso não impediu que se levantasse os inimigos, não. É como na atual conjuntura, o fato de você estar andando com Deus não significa que você não vai ter problemas. Vai ter sim. Porém, você e Deus é a maioria absoluta. Então você vai ter sempre vitória. Na verdade, eu tinha meditado nesta palavra para a terça-feira passada, para o nosso culto de celebração de Santa Ceia, mas aí teve um pregador, e sempre que tem alguém que vem ter conosco para cooperar, eu dou a oportunidade, quero ouvir, quero aprender. Glória a Deus. Então, eu deixei no óleo essa mensagem e aprove a Deus hoje poder sim trazer para os amados irmãos esta porção do céu, a porção de Deus, o alimento de Deus. Como disse, a palavra de Deus é alimento. Por isso, quando aquele Moisés que conversou com Deus lá nas encostas do Monte Horebe, e Deus disse para ele: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito. Moisés, eu vi as suas lágrimas. Moisés, eu vou descer para livrá-los. Eu acredito que Moisés ficou maravilhado. Disse: que bom, Senhor, que o Senhor vai descer para livrá-lo. Disse: sim, eu vou tirá-los do Egito e das mãos do faraó. Como é que o Senhor vai fazer isso? Através de você. Eu conto com você, Moisés. Deus quer fazer coisas grandes e extraordinárias, e Ele conta com você. Ou você não quer que Ele conte com você? Deixa eu dizer uma verdade, uma sabedoria com verdade. Deus conta comigo e conta com você. Porém, se a gente não quiser contar com Deus, Ele não vai deixar de fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Ele levanta o outro no seu lugar. Glória a Deus. E seguramente, Deus nunca perde. Diga comigo: Deus nunca perde. Olha para o irmão lá, diga: Ele nem empata. Ele só ganha. Então, Moisés, designado para aquela missão tão grande, e Deus, quando ele terminou de realizar aquilo pelo qual foi designado, ele morre. Deus o tira. E agora Deus trata cara a cara com Josué, porque até então Deus só tratava cara a cara com Moisés, mas agora tratava com Josué. E disse: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, e medita nele de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido. Meu querido e amado irmão e irmã, se você quer
ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, o segredo está aqui. É meditar na palavra, de dia e de noite. Quem lê, faz bem, mas não é tudo. Mas quem medita, é porque tem um interesse maior da experiência. A comida, por mais saborosa e deliciosa que alguém ache, mas só vai achar quem está degustando. Você pode ver, sentir o cheiro, mas se você não comer, você não será alimentado. A palavra de igual modo, tá bom? Então vamos lá. O texto em apreço foi, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, que eu gostaria que você deixasse aberto, para a gente, tá certo? Estes 5 versículos, precisamente, é uma exortação do apóstolo dos gentios, a saber, Paulo, a igreja que estava em Coríntios. Como já disse outras vezes, a igreja neotestamentária única que havia manifestação de todos os dons espirituais, porém não era perfeita. Tinha as suas faltas, suas falhas e seus erros, e erros gravíssimos. Glória a Deus. Mesmo com toda a manifestação dos dons espirituais, havia erros gravíssimos. Glória a Deus. Mas, no tocante a faltas, falhas, erros e pecados, ele acontece em todo e qualquer lugar. Quando a gente começa a passear, a entrar na história, a gente começa a perceber a fragilidade do homem. E a gente encontra alguém como Adão, que morava no Éden, lugar de prazer e de delícia, e que tinha a melhor vida do mundo, e um homem como aquele pecar, e Deus estava com ele, irmão, todos os dias, sem exceção de nenhum. E mesmo no jardim, com a presença de Deus todo dia, ele termina pecando. Então, que diremos nós? Então Paulo exorta a igreja, ou aos irmãos daquela igreja em Coríntios, acerca da santidade. Santidade. E ele começa no versículo 14, dizendo assim: não vos prendais a um jugo desigual. No versículo 16, ele questiona: que consenso tem o templo de Deus com o dos ídolos? No versículo 17, ele diz: saia do meio deles. E no versículo 18, ele diz: serei seu Deus e vocês serão meus filhos. A nossa relação e visão nesta mensagem se resume nestes 4 versículos e 4 tópicos. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, Deus o usa de uma forma extraordinária, e ele profetiza para o povo de Deus, dizendo, e outra vez, de novo, mais uma vez, porque eu nunca vi um povo de cabeça tão dura quanto foi Israel.
que viu coisas extraordinárias e mesmo assim endurecia o coração, descria e ainda ofendia a santidade de Deus. Por isso, o profeta Malaquias, que profetizou acerca da ingratidão de Israel ou do povo de Deus, denunciou a formalidade dos sacerdotes, que criticou e condenou o casamento com mulheres estranhas e divórcios ilícitos, anunciou a vinda do Senhor Jesus e advertiu a não se roubar ao Senhor. Então foi ele que disse, e outra vez o quê? Vereis o quê? A diferença, que diferença? Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O profeta Malaquias, quando disse, e vereis, ele estava dizendo, ninguém que vive contrário à palavra e à vontade de Deus, vai poder se esconder. Não só de Deus, mas também do homem. De Deus ninguém se esconde, mas do homem se acha que se esconde, até Deus não revelar. Glória a Deus. Eu lembro-me, quando pastoreava uma determinada igreja, tinha uma pessoa daquela igreja, que ela saía e ia para o motel. E ia para a igreja normal, assistia os cultos, dava glória a Deus, tomava a Santa Ceia. Eu olho assim, para cá, olho para lá, e para mim, todo mundo é santo. Diante de Deus, todos iguais. É o meu olhar. E o de Deus, como será? O olhar de Deus é como um raio-x. E quando foi num culto de domingo, eu ministrava a palavra, e Deus falou, bradou, e falou com aquela mulher. E disse aonde ela ia e o que ela estava fazendo. Só que Deus não me mandou chamá-la à frente. Deus não faz isso. Nem Deus mandou que ela se manifestasse. Disse só o que ela estava fazendo, e que ele estava vendo, e que ela teria um pequeno tempo de fazer essa confissão, porque senão entraria no juízo de Deus. Glória a Deus. Entreguei o que Deus me falou, continuei a minha mensagem, fui embora, terminei de a bênção apostólica. Não tenho nada com isso. Isso é com a pessoa e com Deus. Aleluia. E aquela pessoa, depois, naquele dia não. Porque naquele dia fica os curiosos, né? Todo mundo, opa, quem vai chegar perto do pastor? E parece que foi um dia que nenhuma mulher chegou perto de mim. Acho que todas ficaram com medo. E se eu for, alguém vai pensar que sou eu. Glória a Deus. E um tempo depois, naquela mesma semana, ela me procurou, chorando, e disse, pastor, aquela mulher sou eu. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Então o profeta Malaquias diz, outra vez vereis. Vocês vão ver a diferença
entre o que serve e o que não serve a Deus. Glória a Deus. Que diferença há entre o que serve e o que não serve a Deus? Salmo 1, me ajude, por favor. Glória a Deus. Salmo de número 1. Como eu disse, irmão, vamos ler a Bíblia. O Salmo 1, o versículo 1 é um salmo pequeno de 6 versículos apenas, mas ele começa assim: feliz é o homem, bem-aventurado é o varão, ou o homem, que o que? Número 1, não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você é um crente e não cumpre isso, você pode ser crente, mas ainda não está salvo, e sua vida está em perigo. Por quê? Porque nós, está escrito em Hebreus, estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunho. No céu há uma grande nuvem de testemunha torcendo por você, para que você acerte, para que você continue na corrida, para que você ande na vontade de Deus. Na terra existem duas torcidas: uma que te motiva, uma que te ajuda, uma que diz: conte comigo, vou te ajudar, estou ao seu lado. Outras que têm inveja de você, que põe embaraço, que procura fazer tudo para você não acertar, para não dar certo. Mais um a um, ainda no inferno, aqueles que dizem: eu vou acabar com você, porque você está no lugar que era meu, que eu queria. Glória a Deus. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O ímpio não tem nada para dar para o justo, para os que conhecem a Deus. Então, a recomendação é: não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Irmãos, como eu fico triste quando um irmão, deixa eu ser mais claro, como eu fico triste quando você se junta a um ímpio para falar mal do irmão, para falar mal da sua igreja. Glória a Deus. Que coisa horrível, que ultraje, que vergonha. O que você acha que Deus está pensando? Ou você pensa que naquela conversa Deus não está lá lhe ouvindo e olhando para você, dizendo: é verdade. Pastor, eu não sinto nada. Defunto não sente nada. Pode chegar perto do defunto e beliscá-lo. E tem pessoas com a consciência cauterizada, não sente nada, faz coisas estúpidas, mas não sentem nada. É diferente de um crente. Ele é sensível à voz do Espírito Santo, e quando ele erra, a consciência dele dói, ele se arrepende, ele corre atrás do perdão. Outra vez vereis a diferença.
Versículo 2 do Salmo 1. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor faz o quê? Medita, de dia e de noite. É inadmissível uma pessoa na igreja com 2, 3, 4, 10, 20 anos de crente e que sabe ler. Não é o que não sabe ler, que sabe ler e nunca leu a Bíblia toda. Se você está nessa situação, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está fora, peça misericórdia a Deus. Glória a Deus. Passe um mês sem se alimentar. Aleluia. Você observa uma coisa interessante. Você que está muito ocupado fazendo muitas tarefas, de repente você não se dá conta da hora, mas começa um negocinho assim, eu chamo o ratinho do estômago, não é? E você, meu Deus do céu, está incomodando, toma um pouquinho d'água e continua fazendo, tanta coisa para fazer, você fica naquela luta. Isso acontece muito comigo. Mas aquilo incomoda. Aí você, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aí você resolve olhar para o relógio, 2 horas da tarde, é fome. O corpo está gritando por comida, por nutrientes, por vitaminas e sais minerais. Assim também são os que andam com Deus, são os salvos. Ele não fica sem meditar na palavra, porque ele começa a sentir fome e sede, não de pão, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Tem crentes, irmãos, que só vêm na igreja por obrigação. Pastor, por obrigação? Sim, está na escala e tem que vir. E se não tiver, eu vou fazer o que lá? Não tem fome nem sede? Que tipo de crente você é? De que forma você acha que está servindo a Deus? Será que Deus está se agradando de você? Ou isso para você não importa? Escute. Antes tem o seu prazer. Diga prazer. Isso. Precisamos sentir sim o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Versículo 3. Eu estou falando da diferença entre o que serve e o que não serve. Diferença. Nós precisamos ouvir isto. Nós pastores, nós evangelistas, nós presbíteros, nós diáconos, nós obreiros, nós membros, nós congregados, precisamos ouvir Deus falar ao nosso homem interior e dizer que nós precisamos sim meditar de dia e de noite na palavra, para alimentar a pobre alma que está faminta. Versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Você conhece aquele crente? Você conhece, não é? Aquele crente que só vive na prova. A vida dele é uma eterna prova. Eterna prova. Quando trabalha e ganha, é como se colocasse o dinheiro no saco furado. Ele não é fiel. Glória a Deus. Mas Deus, por misericórdia, dá bênção a ele, dá trabalho, dá um monte de coisa, mas ele se esquece de Deus quando recebe. Aí coloca no saco furado e depois está na mesma situação. Ele não consegue ser feliz, não consegue ser abençoado, não consegue prosperar,
Aí o Senhor diz: olha, é diferente. O que serve a Deus é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí Jesus disse lá em João 7:37 a 39: quem tem sede, vem a mim e beba. Lá o ribeiro será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Folha fala de quê? De beleza. Glória a Deus. Então, um crente salvo, ele traz em si a beleza de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4: não são assim. Quem não é assim? Quem não é assim, irmãos? Os ímpios. Os ímpios não são assim, não. Assim como árvore plantada junto a ribeiro de água. Não é próspero, não é abençoado, não é alegre, não é feliz. Glória a Deus. Só vive com problemas, só vive em dificuldade. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Versículo 5. Essa eu quero que toda a igreja leia. Versículo 5, o Salmo 1. Versículo 5. 1, 2, 3 e já. Eles não subsistirão no juízo, e os pecadores não ficarão aonde? Na congregação dos justos. Glória a Deus. Quantos que estavam conosco não estão mais? Glória a Deus. E o que aconteceu? Diga: Deus o sabe. Mas o que a Bíblia diz? Que os pecadores não ficarão na congregação dos justos. Por quê? Pastor tira? Não, irmão. Pastor não tira ninguém, não disciplina ninguém. Pastor ensina a palavra. E a Bíblia diz: quem se queixar, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Estamos numa época que a sã doutrina, ela causa comichões nos ouvidos das pessoas. As pessoas que vivem erradas e não desejam mudança, que não aceita, são as que se levantam contra para criticar, para condenar e influenciar outros. São os Corás. Glória a Deus. Mas cuidado, que o chão pode se abrir e pode te engolir. Aleluia. Versículo 6, a igreja agora de novo. Porque o Senhor e o ímpio. Pronto. Escute, meu irmão, minha irmã, você que é justo, Deus conhece os seus caminhos. Eu falo em justiça de Deus na sua vida, falo em ser justo, eu não estou falando em ser perfeito. Não há ninguém perfeito, tá certo? Nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, os nossos acertos, temos também os nossos erros. Não sou melhor do que os irmãos, estou no mesmo corpo de carne. Glória a Deus. Sou tão sensível como qualquer um de vocês. Glória a Deus. E tão sujeito aos erros e falhas como vocês. Porém, o temor de Deus na minha e sua vida deve prevalecer. As minhas escolhas devem ser cuidadosamente feitas, e eu devo fazê-la segundo a palavra, obedecendo a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus? Então, sempre que for tomar uma decisão, consulte a palavra, ore, apresente a Deus: Senhor, aleluia, aleluia. Amados, no versículo 15,
no capítulo 15, desculpem, do Salmo, por favor, me ajude. Salmo de número 15. O salmista Davi, ele começa com uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O quem morará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Literalmente, Israel, o monte onde estava o santuário. Aí ele responde, pergunta e resposta. Resposta: quem vai morar no céu? Quem anda sinceramente, quem anda com sinceridade, sincera, quem anda com sinceridade, aquele que anda com sinceridade. Segundo, aquele que pratica a justiça. Terceiro, aquele que fala a verdade no seu coração. Mentiroso, irmão, não é filho de Deus, é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Glória a Deus. Tem pessoas que o que mente num dia, um macaco não pula no ano. São mentirosos. Até quando diz uma verdade, a gente não acredita, porque está tão acostumado em mentir. É feio, é horrível, e não cabe na vida de um servo de Deus. Servo de Deus tem que andar na verdade. Jesus é a verdade, ele sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre da mentira. Você não vai. Aleluia. Vamos mais. Quem vai morar no céu? Aquele que não difama com a sua língua. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque, meus amados irmãos, vez por outra eu me deparo com algumas pessoas que me questionam e diz: pastor, o senhor disse isso, mais isso e mais isso. Eu digo: eu? Não, estou nem sabendo. Isso é difamação. A pessoa que vai lá diz: Bia, estás sabendo? Diz: não, fulana de tal disse de você assim, assim, assim. Ai, Bia, o quê? Ah, vai me pagar. Isso é semear contenda entre os irmãos. Isso é trazer danos, e às vezes morais, e às vezes espirituais. Porque a pessoa irada, com cólera, com raiz de amargura, adoece. E se espalha aquilo, tem muitas outras pessoas que também ficarão doentes. Por quê? Por causa do mentiroso difamador. Não entra no céu. Não entra no céu. Ainda no versículo 3. Quem faz mal ao seu próximo. Não faça o mal para ninguém, irmão. Aquilo que você não quer que as pessoas lhe dê, não dê também aos outros. Continuando. Não aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, ou peita, ou contenda. Não aceite não, irmão, contra o seu próximo. Glória a Deus. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. Nós somos chamados para orar pelas pessoas, ajudar as pessoas e não ter problemas com elas. Cujo olhos é réprobo e é desprezado. Aqueles que honram os que temem ao Senhor, esse será abençoado. Honrar as pessoas que temem ao Senhor. Irmão, nunca ponha a mão na vida de um crente de oração. Ponha não. Não coloque a mão contra um crente que ora, porque você vai se arrebentar. Porque crente que ora, irmão, ele tem um bom relacionamento com Deus.
ele é a menina dos olhos de Deus, e Deus não vai deixar isso assim não. Não vai sair barato não para você. Você lembra de Jezabel? Glória a Deus. Jezabel, para favorecer o seu maridão, que estava um bichinho tristinho, ele estava triste, porque não podia tomar a herança do Nabote. Ele foi comprar. Nabote disse: meu filho, não vendo não. Ei, meu senhor, não vendo. Mas porque o senhor não vende? Eu pago o que o senhor pedir. Eu não posso vender, que é herança. Posso vender não. Eu não posso vender. Olha para o irmão que está lá, diga: não posso vender não, é herança. Herança do meu pai. Ele me deu o Espírito Santo. Ele me batizou com herança. Ele me deu salvação. Eu não posso vender minha salvação. Aleluia. Herança não vende. É inegociável. Aí o Acabe ficou tristinho. Glória a Deus. Aí quando chegou em casa, a mulher viu e disse: o que está acontecendo, meu senhor? Ele contou, disse: pode deixar, deixa comigo que eu resolvo. E mandou matar Nabote. E matou, e Deus deixou. Glória a Deus. Quando ela mata Nabote, aí o profeta chega. Digo, o profeta chega na hora certa. Você estava pensando que podia se esconder? Aí o profeta chegou. Glória a Deus. E profetizou. E disse: olha, tu vai morrer. E o teu sangue vai ser lambido pelos cachorros. Isso aconteceu, irmão? Aconteceu. Porque ela pôs a mão em alguém que orava. Diga misericórdia. Então não aceite opróbrio ou afronta contra o seu próximo. Os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura. Você vai encontrar em algumas traduções aquele que não empresta o seu dinheiro com juros. E eu quero abrir um parênteses para dizer que não é pecado emprestar o seu dinheiro com juros. Não é pecado. É pecado emprestar com usura. Glória a Deus. Você tem um dinheiro, um exemplo, só um exemplo. Você tem um dinheiro, uma reserva lá na caixa, um exemplo, e você recebe 1% ao mês. Glória a Deus. Você precisa de um empréstimo no banco. O banco empresta com 3% ao mês. Então, você pega o seu dinheiro. Alguém precisa desse dinheiro, mas é alguém de responsabilidade, de boa índole, de bom caráter, pagador, não é um velhaco. Glória a Deus, senão você perde tudo. Aleluia. E você vai e diz: não, eu tenho esse dinheiro lá, eu ganho 1%, eu vou deixar na sua mão. Vou deixar ele na sua mão e você me dá 3%, porque seria o que você receberia do banco. Então você não está emprestando com usura. Você está fazendo o quê? Você está valorizando o seu bem. Louvado seja. Então, Deus não condena o emprestar dinheiro com juros. Você lembra da parábola dos talentos? Aquele que pegou o talento e escondeu. Quando ele voltou para prestar conta, o Senhor disse: você é mau, você é muito mau, porque você pegou o meu dinheiro e enterrou. Então você me deu prejuízo. Você devia pelo menos ter colocado o meu dinheiro para produzir, para não perder o valor. Quem entendeu? Estou falando da diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então o que serve a Deus pode emprestar, não com usura. Louvado seja o nome do Senhor. E nem recebe, peita ou afronta contra o inocente.
Quem faz isso nunca será abalado. Não aceita peita contra o inocente, como foi o nosso caso aqui, que a igreja foi penalizada, mas penalizada mesmo, glória a Deus, por uma mentira contada e por testemunhas falsas, que diante do juiz, disse o que não era verdade, glória a Deus, e nós perdemos uma causa, e pagamos o que não podia pagar, glória a Deus. Mas a Bíblia diz, que Deus não terá ocupado por inocente, e quem faz isso, nunca prosperará. E o profeta diz, outra vez vereis a diferença. Aí Paulo, agora a gente volta para 2 Coríntios. Paulo diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Glória a Deus. Jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre o pescoço do animal, glória a Deus, e é chamada também de canga. Ele é preso pelaquela canga, é colocado 2 bois juntos para arar a terra, e os dois tem que ser 2 bois, e eles vão no mesmo compasso, na mesma direção, aleluia. Então Paulo está dizendo, não vos prendais ao jugo desigual. O que é o jugo desigual? Por exemplo, não se podia colocar um boi com uma égua, é jugo desigual, não ia dar certo, na altura, no compasso, não ia dar certo, então tinha que ser jugo desigual. Claro, era apenas uma visão. Então o que é que acontece? Não vos prendais a um jugo desigual, ou seja, essa peça de madeira que era utilizada para fazer acontecer o arado, certo? Eles tinham que estar no mesmo compasso para que a terra fosse, naquele sentido, resolvido o problema. E tem um sentido figurado, o jugo de submissão, tem um sentido figurado ainda de obediência à autoridade, ou sujeição, ou domínio, glória a Deus. Então por isso que Jesus fala do seu jugo, o meu jugo é leve e é suave, ou seja, aqueles que se colocam nas mãos do Senhor, sobre o jugo do Senhor Jesus, ou debaixo da submissão dele, tá certo? Essas pessoas vão sim ter um jugo suave. Então Jesus convida a todos os que estão cansados e oprimidos a ir a ele, porque o jugo dele não é opressor. Amém? Então Paulo diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aí aqui Paulo está fazendo um paralelo, e não estava se reportando ao boi com a égua, mas estava se reportando ao que serve a Deus com aquele que não serve. Por isso ele diz, que consenso, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então ele está falando de um comportamento moral, ele está falando de justiça versus a maldade. Então Jesus, ele veio sim para justificar, para tirar o pecado, para que o homem sim pudesse estar no centro da vontade de Deus. 1 Coríntios 6, 8 e 10. 8 a 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 8 ao 10. Me ajuda. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Ele estava falando sobre litígios, e ele diz, não sabeis que os injustos
não hão de herdar o reino de Deus, não reis, nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nem todos estão prontos a ouvir esta mensagem. Paulo está exortando aos irmãos e à igreja a uma vida separada. Separada. Ele está dizendo que a justiça não pode andar de braços com a maldade. Glória a Deus. E que no momento em que você entra no reino, aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele justifica você de todos os seus pecados. E todas as maldades que antes você praticava, hoje você não pratica mais. Porque antes você era mau, agora você é bom. Antes você não tinha o Espírito Santo, agora você tem o Espírito Santo. Então há uma mudança de comportamento, de moralidade. Você agora serve ao Senhor. Glória a Deus. Então, Paulo diz, não existe sociedade da justiça com a injustiça. Ele questiona. E ainda questiona, que comunhão tem a luz com as trevas? Glória a Deus. 1 Coríntios 2,16, a parte B, diz assim, nós quem? O Saulo. Nós temos a mente de Cristo. Está lá escrito. Glória a Deus. O pecado, as mentiras do mundo são trevas. O engano. Mas a verdade de Jesus ilumina a vida do crente. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E ele olhou para mim e para você e disse, vós sois a luz do mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Então luz é diferente das trevas. Glória a Deus. Então quando fala de luz é diferente das trevas, ele está nos levando a um entendimento espiritual. Ele está dizendo, lá em Coríntios, capítulo, salvo engano, 3, versículos 14 a 16, ele fala do crente espiritual, do crente natural e do crente carnal. E é ali que ele dá esse ensino maravilhoso, mostrando o entendimento espiritual. E quem é espiritual, disse Paulo, discerne bem todas as coisas, e de ninguém ele é discernido. Aleluia. Então ele questiona e ele pergunta, que comunhão tem a luz com as trevas? Se você é luz, você brilha como os filhos da luz estão brilhando. Mas se você é trevas, você não vai conseguir brilhar. Glória a Deus. Você vai ostentar o nome de uma denominação, de um ministério, o nome de cristão. Mas hoje todo mundo é cristão. Vivemos num país chamado cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas cristãos não é suficiente. Glória a Deus. Continuemos, pois. Versículo 15. Disse Paulo, que concordância ou que acordo existe entre Cristo e Belial? Aqui nós temos as práticas culturais. E aqui que mora o perigo. E nós temos no nosso meio pessoas que não atentam para isto.
E quando chega na hora da chamada cultura, aí estão lá dentro. Nas festas pagãs, nas culturas que quando você analisa, as raízes são de ocultismo, de feitiçaria, de idolatria, e aí temos tantas outras coisas que você vê, que às vezes o crente não faz, mas bota o seu filho para fazer. Louvado, em nome da cultura. Então, em nome da cultura, veste a roupa junina, em nome da cultura, veste lá o trem. Em nome da cultura. E eu pergunto, e Deus? Glória a Deus. Qual é o entendimento espiritual de um crente que procede desta maneira? Aí Paulo faz a pergunta: que concórdia há entre Cristo e Belial? O fiel com o infiel. Aí ele coloca Cristo e Belial, o fiel com o infiel. Interessante é que o infiel está perto de nós, ao nosso lado, discordando, no nosso meio, discordando. Eu não concordo com isso. Glória a Deus. Não, isso não é de Deus. Isso é doutrina do homem. Aleluia. Eu não concordo. Aleluia. Vivemos em dias trabalhosos, como disse Pedro. Aleluia. Então, queridos, Paulo continua. Ele fala sobre justiça e maldade, que são diferentes. Luzes e trevas também são diferentes. Ele fala ainda de Cristo e Belial. Isso fala de autoridade espiritual, porque Belial é um outro nome dado ao diabo e os seus seguidores, que é adversário de Cristo. Isso é sério, porque o crente vive para Cristo, e o que não serve a Deus vive para quem? Nós que servimos a Deus vivemos para Cristo. E quem não serve a Deus vive para quem? Para a carne. E quem vive para a carne desagrada a Deus, são inimigos de Deus. Vive para o mundo, e a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e vive para o próprio diabo. Você lembra o que o Senhor disse aos fariseus? Que queria apedrejá-lo, porque ele estava dizendo que ele era filho de Deus. E eles não aceitavam. E pegaram pedra e disse: nós somos filhos de Abraão. O que isso quer dizer hoje? Nós temos a nossa religião, e a nossa religião é a verdadeira. Não, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus olhou para eles: filho de quem? Disse: de Abraão. Disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não pegariam pedras para atirar em mim, porque Abraão não faria isso. Sabe de quem vocês são filhos? Não, vocês são filhos do diabo. Foi eu que disse não. Quem foi que disse? Não ouvi. Quem foi que disse isso? Vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês são violentos. Filho de Deus não é violento. Filho de Deus não quer matar ninguém. Filho de Deus não persegue ninguém. Filho de Deus não odeia ninguém. Filho de Deus é santo, é diferente. Ou não? Ou estou equivocado? Ou a Bíblia está errada? Cristo e Belial. Que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Por quê? Porque vocês sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse. Deus disse, foi que Deus disse: nele habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se reportava aqui em Israel. E onde estava Deus? No meio de Israel. E mesmo Deus no meio de Israel continuava pecando.
E a igreja não é diferente. O Senhor disse: 2 ou mais, no meu nome estarei no meio. Ele está no meio. Mas você pensa que é todo crente que acredita que Jesus está aqui? Não, irmão, todo crente que acredita. Tem gente dentro da igreja pecando. É um equívoco achar que pecado só é matar, roubar, se prostituir. Não. Glória a Deus. Aí o Senhor no versículo 17. Cristo e Belial, totalmente diferente. Cristo, autoridade. Belial, nenhuma autoridade. Glória a Deus. Um crente sem autoridade, irmão, é um zero. Um zero à esquerda. Glória a Deus. É importante saber que você saiba o valor do zero. O zero vale quanto? Ouvi a resposta aqui. Vale quanto zero, Bia? Nada. Vale quanto zero, professora? Nada. Vale quanto o zero, jovem? Depende a posição que ele se encontra. Aleluia. O zero só não vale nada até aonde ele não souber a posição que está. Zero, digamos que eu seja o zero. Glória a Deus. Tu, Ageu, que tu é mais, pode dar uns pulos ainda. Zero, venha para cá. Não, fica aqui mesmo. Vamos dizer que ele é o número 5. Eu sou o zero e ele é o 5. Eu estou na frente. Glória a Deus. Eu sou quanto? Zero. E ele é o 5. Venha para cá. Ele é o 5. Eu sou quanto agora? 50. Muito obrigado. Depende da posição que você se encontra. Aleluia. Então quando Cristo está na sua frente, você vale tudo. Você vale tudo. Você vale tudo. Porque Ele é maior que tudo e que todos. Aleluia. Coloca Cristo na frente e a vitória é certa. Você não vai se prender a julgo desigual. Você vai ser templo do Espírito Santo, morada do Deus vivente. E você vai sair do meio deles. Sair do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor. Não toquem nada imundo, e eu vos receberei. Então você não pode tocar em nada imundo. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque você é santo. Glória a Deus. Crente e descrente. Julgo desigual. Não pode um rapaz crente namorar uma moça descrente. É pecado? É pecado, está na Bíblia. Quem disse? Deus, Jeová. E vice-versa. Não se prenda a julgo desigual. Glória a Deus. Nós temos visto N casos de pessoas apaixonadas, mas estava fora da vontade de Deus, no julgo desigual. Aleluia. E pessoas que vieram até pedir o meu consentimento, e eu disse: eu sou Deus. Aleluia. Mas o que é que o Senhor diz? Eu digo que é pecado, e eu digo que não dá certo, e vou dizer porque não dá certo. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Aleluia. Mas sua esposa é pecadora, e ela vai fazer o quê? Colocar o seu biquíni e ir para a praia, tomar banho e se bronzear. E você não vai poder fazer nada. Aleluia. Ou então entrar em conflito e viver em guerra. Já não é fácil viver sem luta, os dois dentro da mesma visão. Imagine um pensando no futebol e a outra pensando na igreja.